77 milhões em um único lançamento na primeira estreia. E a primeira pergunta que ele se fez foi: por que que a gente não bateu os 80 milhões? Talvez você não conheça essa história, mas ela é a história do Will Smith no filme Eu Sou a Lenda. E ela demonstra, por A mais B, como não existe um teto para nossa mente e como não existe um teto para a perfeição. No vídeo de hoje eu vou te explicar como, na verdade, a perfeição é um jogo da sua mente para te manter no mesmo lugar, para te impedir de agir e para te fazer continuar procrastinando, porque, na verdade, a perfeição ela não é uma virtude, ela é um tipo de fuga muito inteligente. Fica comigo até o final que você vai entender esse jogo da mente, você vai entender o jogo biológico e social por trás da perfeição e como conseguir sair de uma vez por todas desse jogo mental que só te faz ficar parada aí no mesmo lugar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marina e aqui nesse canal eu te ajudo a deixar de ser refém da sua própria mente e a acessar a paz que é sua por direito. Eu sou psicóloga clínica, hipnoterapeuta, instrutora de yoga e de meditação. E há mais de 18 anos eu estudo a mente e pratico para estar aqui hoje te ajudando a acessar tudo aquilo que você merece dentro da sua mente e deixar de ser refém dela de uma vez por todas. Chega de papo e vamos direto para o conteúdo. O que eu quero que você entenda aqui? Que a tua mente está te pregando uma peça. Aquilo que você aprendeu como perfeccionismo e entendeu que isso na verdade era uma virtude ou algo que você deveria prezar ao longo da sua vida, na verdade não é. Na verdade é o jogo da mente que eu chamo de eterna insatisfação. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Então, quando você entra no jogo da perfeição, do perfeccionismo tão enaltecido na nossa sociedade, você está jogando o jogo da eterna insatisfação. Dessa sensação de que nunca tá bom o suficiente. Aquilo que eu faço nunca alcança um ideal. E eu começo a associar o meu valor pessoal de nunca estar bom com aquilo que eu produzo. E de fato, eu acabo não aceitando as minhas condições atuais e o que é perfeito e possível para mim no momento. E aí que é a grande pegadinha da mente, porque quando eu fico fixada no ideal, fixada naquilo que deveria ser, eu não faço o que é possível para mim hoje. Eu não coloco um tijolinho em cima da fundação e aos poucos vou construindo a minha casa. Eu fico sempre no mesmo lugar, sempre com a planta, com o projeto ali em mãos, mas nunca com a execução. Então você está presa hoje no que eu chamo do jogo da insatisfação. Porque, como eu te contei ali através da história do Will Smith, você percebe que isso não existe um teto. Por mais que você conquiste aquilo que seria o seu ideal de perfeição, bens materiais, sucesso profissional, uma carreira deslumbrante como a do Will Smith, não existe um teto. Se você continuar no jogo da eterna insatisfação, não importa o que você conquiste, você sempre vai ter a sensação de que aquilo não é o suficiente e de que poderia ter sido melhor. E esse é uma porta dentro da mente que se você abrir ela, você não consegue fechar depois. Como o próprio exemplo aqui do filme, do lançamento do Will Smith mostrou para nós. Não existe um teto, tá? Então entenda de uma vez por todas que é só um jogo mental. Um jogo de insatisfação que vem de um lugar dentro da nossa mente que tem uma raiz muito biológica, que é o seguinte, que é a tendência da mente a focar sempre no pior, sempre no negativo, sempre no problema, sempre no que poderia ser. E existe um dizer dentro da neurociência, e se você já me acompanha aqui no canal, ou se você é meu aluno ou minha aluna, você com certeza já me ouviu falar sobre isso, que é a ideia de que a mente é um velcro para coisa ruim, então tudo aquilo que é ruim gruda, e um teflon para coisa boa, então tudo aquilo que é bom escorrega. A mente não tende a fixar. E como a nossa sociedade ela foi toda construída em cima dessa tendência biológica, é muito fácil para a nossa mente ficar jogando o jogo da eterna insatisfação, do sempre poderia ser mais, do que poderia ter sido, do como pode melhorar e nunca se dá por satisfeita com aquilo que tem. E aí a gente tem uma outra confusão que é a seguinte: a gente entende que essa ideia de satisfação, de gratidão, que foi tão banalizada hoje em dia, ela gera uma certa passividade ou uma inatividade.
Então, as pessoas construíram uma ideia de que quando eu sou grato, quando eu aceito as minhas condições, ou quando eu considero que, isso aqui é o perfeito para o meu momento, porque é o que eu tenho condição de fazer agora, a gente criou uma ilusão, uma noção de que isso vai fazer com que a gente faça corpo mole, com que a gente não haja, não se movimente na direção dos nossos sonhos, com que a gente fique passivo no sofá esperando a coisa, ou o que quer que seja o seu ideal, né, o seu projeto, enfim, caia no seu colo, quando na verdade é justamente o contrário. Pensa comigo, se eu aceito as minhas condições agora, se eu vejo potência nelas, eu consigo ter um pensamento mais claro sobre, primeiro, como agir. Segundo, aceitar o meu momento, quem eu sou, as condições que eu tenho para fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Porque senão eu estou sempre esperando a condição perfeita chegar para começar a agir. Mas se eu estou esperando a condição perfeita chegar, eu não vou estar ainda em condições quando aquilo chegar. Porque eu preciso caminhar dentro dessa escada. Eu preciso me desenvolver como pessoa para que novas condições cheguem. Quando eu entro nesse jogo do perfeccionismo, da interna insatisfação, eu travo a minha ação por conta desse ideal e eu não me permito caminhar nessa escada. Ou, se eu me permito caminhar, é sempre a partir de um lugar de que nunca é bom o suficiente. E isso gera dentro de você uma sensação muito ruim de inadequação, de incapacidade, de não merecimento e, pior de tudo, você não desfruta. Porque quando você está indo em direção ao ideal de perfeição, o que você está querendo? Aproveitar a vida, fazer um bom trabalho, servir os outros. E se você não participa desse processo, de que vale tudo isso? Onde que está a tua vida? A tua vida ficou lá presa no ideal e não na sua ação. Então entenda que a ideia de você mudar um pouco esse jogo que eu estou explicando, da eterna insatisfação para o jogo da satisfação, na verdade ele vai criar primeiro espaço na sua mente, porque você vai diminuir os teus níveis de ansiedade, você vai diminuir os teus níveis de exigência, e isso vai trazer clareza para sua mente sobre como agir. É a mesma história do, ao invés de eu focar no problema, eu foco na solução. Né? Então, quando eu começo a jogar o jogo da satisfação, eu começo a ter mais clareza, mais leveza, mais criatividade, inclusive, para usar as ferramentas que eu tenho. Porque se eu estou olhando só para o meu ideal, eu não consigo enxergar o que eu já tenho hoje. E coisas que eu poderia usar, uma ferramenta que às vezes está aqui, ó, do meu lado, mas se eu não a considero boa o suficiente, eu nem a percebo. Compreende que esse é um jogo da mente e que por acaso, ou por formação social, ou por uma tendência familiar, você começou a jogar esse jogo. O jogo do perfeccionismo, o jogo da eterna insatisfação. E eu tô aqui te dizendo que isso não é um traço de personalidade. Isso não é quem você é. Eu sou perfeccionista. Não, você só está jogando o jogo do perfeccionismo porque você entendeu que tinha algo de interessante para você nesse jogo. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo comigo, é porque você já percebeu que ele não é um jogo tão interessante assim. Que ele é um jogo que te paralisa e ele é um jogo que faz com que você se sinta mal com você mesmo. Talvez você tenha comprado a ideia de que perfeição, de que esse perfeccionismo que a gente vive comumente, socialmente aceito, é uma virtude. Mas, na verdade, o perfeccionismo é a mais absoluta fuga da ação. É a prisão dentro de um ideal que não te permite agir com o que você tem hoje e não te permite se ver num lugar de aprendiz, porque eu sou tão perfeita que eu não posso agir com imperfeição, com o melhor que eu tenho para oferecer agora, me desenvolver e permitir que os outros me vejam me desenvolvendo para poder chegar em ideais e em performance muito melhores. Não, eu não posso ser essa pessoa. Eu não posso ser essa pessoa imperfeita, porque eu tenho que mostrar perfeição para o outro. Da onde que a gente tirou isso? Eu acho muito curioso porque se você realmente parar para pensar, muita gente está jogando esse jogo, né? Tá jogando o jogo do perfeccionismo, da eterna insatisfação, só que ele é um jogo que está ali muito mais silencioso, dentro da sua própria mente, porque externamente você quer mostrar que você é sim essa pessoa
perfeita, que age, que produz, que equilibra todos os pratinhos ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que lá no fundo não é bem assim, que a tua mente está jogando um jogo que está te sugando muito mais do que te apoiando na tua construção, seja lá do que for, carreira, relacionamento, corpo e etc. Então, perceba que esse jogo do perfeccionismo, da eterna insatisfação, ele não é uma virtude, como contaram para você. Ele é uma fuga da sua própria vulnerabilidade, uma fuga do seu próprio processo, uma fuga da falha, uma fuga do erro. Por quê? Porque eu só vou me tornar cada vez melhor na medida em que fizer a ação. Eu só vou ter um shape, um corpo melhor quando eu treinar e eu me permitir errar treinando, né? Eu me permitir sofrer, fazer careta, passar pelo processo que não é nada bonito. Eu só vou me permitir ser uma melhor comunicadora na medida em que eu me colocar à prova e de vez em quando gaguejar e de vez em quando me atrapalhar nos meus pensamentos. Por quê? Porque faz parte do meu desenvolvimento. Por isso que aquele livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, ficou tão famoso e fez tanto sucesso, porque ele conseguiu descrever o jogo interno dessa eterna satisfação e insatisfação, do perfeccionismo como um fuga, que muita gente jogou a vida toda, mas que não conseguia perceber, ou que muita gente não conseguiu entrar para a arena, como muitas vezes ela diz, né? E não conseguiu se permitir passar pelo processo. Porque tem tanto medo de entrar em contato com a própria vulnerabilidade que prefere fingir que é perfeito, entende? Então esse é um jogo que tem uma finalidade biológica e social bem importante, que é o que eu chamo do jogo da aceitação, né? É um jogo que todo mundo está jogando, mas que pouca gente consegue perceber pelo que ele de fato é, apenas um jogo mental. Só que esse jogo ele foi ensinado para nós desde muito pequenininho. E também ao longo de muitas gerações, está na nossa biologia, está no nosso DNA. Quando a gente pensa nesse jogo social, vamos pensar em estruturas, né? Em modelos sociais daquilo que é o bom, daquilo que é o correto, daquilo que é o considerado socialmente aceito para que você seja perfeito. Tu tem que ter em mente que isso é um recorte social. Hoje em dia, e há um certo tempo, o que vem sendo considerado socialmente aceito, perfeito? Você ter lá os seus anos de estudo, terminou a tua escola, daí você vai para a faculdade, da faculdade você continua estudando, mestrado, doutorado, pós, o que quer que seja, aí você tem um bom emprego, ou, né, se você for um pouco mais ousado, você empreende, e aí você tem uma certa condição financeira para então constituir a tua família, e ter lá a familhinha margarina, papai, mamãe, filhinhos, né, numa ideia de que isso é o socialmente aceito, em que a gente preza pela família, pela excelência do trabalho, mas a gente não tem tempo para viver com essa família, a gente acaba esgotado e burnoutado pelo trabalho. Então, onde que está a perfeição nessa sociedade profundamente doente e desequilibrada? Aonde? Aonde que está? Te venderam peixe, meu bem, podre, tá? Então, esse jogo social de perfeição, essa ideia de perfeição, ela é um vaso quebrado, remendado há muito tempo. Só que ninguém fala sobre isso diretamente. Ninguém questiona, você só aceitou. E isso foi lá para o seu subconsciente. E está aí hoje como ideal que você nem tem clareza se funciona para você. Se é isso que você quer. Se essa é a expressão da perfeição na sua vida. Por outro lado, a gente tem toda uma constituição biológica voltada para a nossa sobrevivência que coloca essa aceitação social como fonte de sobrevivência. Então, no passado, e não precisa ser muito longe não, tá? Tô falando de coisa de, sei lá, 200 anos, 300 anos, um pouco mais, vai, vamos colocar ali uma sociedade um pouco mais feudal, digamos assim, antes da questão toda industrial acontecer, né? Enquanto a gente vivia em comunidades um pouco mais fechadas, né?
A nossa mente associava a rejeição do grupo, o não se encaixar no grupo, o não ser perfeito perante aquilo que o grupo colocava como a perfeição. A nossa mente, as nossas células, a nossa biologia associaram isso diretamente com rejeição e morte. Por que morte? Porque se você fosse excluído desse grupo, socialmente rejeitado, você perderia todas as condições necessárias para a sua sobrevivência. Você perderia o abrigo, você perderia o acesso ao alimento, você perderia a proteção do grupo, você seria lançado para fora num ambiente inóspito, porque para nós seres humanos, o ambiente selvagem, ele é um ambiente muito desafiador. Você tem as intempéries climáticas, você tem os animais, então a gente sempre precisou uns dos outros para conseguir lidar com tudo isso, para construir os nossos abrigos, para nos defender dos predadores, para caçar. Então, a tua biologia, isso está escrito lá no seu DNA, nas suas células, esse código está vivo, dizendo para você assim, ó, cada vez que a ameaça de ser rejeitado acende lá um sinal de alerta, você paralisa. Porque o medo vem de forma primitiva, como, uau, você pode ser rejeitado, isso significa aniquilação. Mas veja, hoje as condições mudaram. Então está na hora da gente atualizar esses sistemas, atualizar esse código. Como? Através de informação e através de uma experiência, de uma sensação. E aí eu falo muito disso aqui no canal, né? Que são as reprogramações, que são as práticas de subconsciente, que são essas ferramentas que vão mostrar para as suas células, para o seu corpo, não só para a sua mente, de que é seguro ser quem você é seguro tentar, é seguro errar e que talvez você seja sim rejeitada pela grande maioria das pessoas que quer continuar nesse quadradinho, nesse ideal de perfeição quebrado que já não funciona mais, porque elas não querem abrir a mente, entender, ver com outros olhos, acessar novas informações, ter novos comportamentos, porque a mente entende visceralmente, corporalmente que é mais seguro continuar naquilo que eu sempre fiz, por pior que seja, por mais quebrado que esteja, do que tentar algo novo. Percebe como o perfeccionismo, na verdade, ele anda de mãos dadas com medo de falhar, com medo de não ser aceita, com o medo de desagradar, com o medo de ser rejeitada, e aí toda essa associação que eu acabei de explicar. Mas tem uma pergunta fundamental, que quando a gente está falando desses ideais de perfeccionismo, é muito comum que a gente não se faça, que é: o que é perfeição? Perfeição para quem? Perfeição em que momento histórico? Com base em que valores? Quando a gente está falando desse perfeccionismo, percebe como a mente deixa a coisa num lugar muito nebuloso? E justamente aí que é o grande jogo da mente, do esconde-esconde, do jogo lá que eu comentei da eterna insatisfação. Por quê? Porque se eu não tenho clareza, eu não consigo lidar. Então eu fico com esse ideal nebuloso que eu não consigo lidar, mas que no fundo ele vem de um impulso de medo para me manter aqui, ó, seguro. Então a perfeição, ela nada mais quer do que te manter na sua zona de conforto e segurança. Falando para você que você não é bom o suficiente ainda para agir. E aí é que mora a grande pegadinha, e eu sei que você sabe disso. Se eu não sou bom o suficiente para agir, quer dizer que eu preciso agir até me tornar. Todas as pessoas de excelência passaram por esse processo. Todo mundo, todo ser humano passou por esse processo em algum nível, mesmo que seja no mais básico. Tu aprendeu a andar, tu aprendeu a falar, tu aprendeu a comer, tu aprendeu a ler, escrever. Tu errou muito. Então, da onde que vem essa ideia, né, de perfeição? A gente se questiona muito pouco as coisas e a gente acaba aceitando o que disseram pra gente que é, como tem que ser. E aí a gente fica preso nisso, mas que na verdade essa nossa prisão, a cela dela, no fundo é feita de medo. E é isso que eu quero que você perceba hoje, que a sua mente está jogando um jogo da eterna insatisfação, construído em cima do medo, construído em cima dessa ideia de que você vai ser rejeitado de alguma forma, rejeitada, e na verdade isso te mantém no mesmo lugar e pior, ainda gera em você essa sensação de que você não é boa o suficiente.
E aí, meu amado e minha amada, a gente fica que nem lá os ratinhos rodando na roda, os cachorrinhos correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar. E se você está aqui comigo vendo esse vídeo hoje, é porque você quer sair do lugar. Você já cansou de jogar esse jogo dentro da sua mente e você está pronta para jogar um novo jogo. E antes da gente começar a jogar esse novo jogo, eu quero fazer um exercício mental com você. Feche os olhos por um instante, faz uma respiração funda e imagine que você atingiu a perfeição. Imagine aí dentro da sua mente a sensação de ter atingido o seu ideal de perfeição. Aquilo que você considera a perfeita harmonia, perfeito relacionamento, perfeito trabalho, perfeita casa, a perfeição para você na sua vida. Sente como é estar nesse lugar. E agora perceba o que mudou. Que comportamento mudou? Qual o sentimento que você tem? Como que está a tua postura corporal? Como que está a sensação nesse lugar de suposta perfeição? Talvez você descubra que não mudou tanto assim, que as suas condições externas talvez tenham mudado, mas o seu interno não. Porque esse ideal de perfeição que você está buscando, ele nunca começou lá fora. Ele sempre teve como causa um estado de ser, um estado interno. Inspira, abre os olhos de novo. Percebe? Percebe como a perfeição não está lá no topo da montanha. A perfeição, ela vem a partir desse lugar interno, desse lugar que eu percebo que as coisas são perfeitas em sua expressão. Porque muitas vezes quando a gente pensa em perfeição, eu penso no ideal estático, e isso é absolutamente irreal. Nada na natureza é estático, nada na manifestação é estático, certo? Então a perfeição, ela está se dando o tempo todo. É na forma como o passarinho canta cada um do seu jeito perfeito, que cada planta cresce no seu ritmo, que o rio corre em direção ao mar, sinuoso, atravessando todos os obstáculos, que o seu coração bate, que o seu pulmão respira. Se a gente não interferir demais, se a gente não ficar muito estressado nem muito nervoso, até o nosso corpo funciona em perfeição. Então note que a perfeição, ela é justamente a luz que ilumina através das aparências. A perfeição, ela é essa vibração perfeita que tudo sustenta. Quando o mestre falava assim, ó, o reino dos céus está aqui e os homens não veem, era sobre isso que ele estava falando. A perfeição, ela é essa luz que ilumina através de mim, de você, das aparências, todas as coisas, mas eu não vejo, porque eu só estou vendo a aparência, porque eu estou no jogo da eterna insatisfação, porque eu estou no jogo de perseguir um ideal que nunca chega. Perceba que esse ideal, essa joia preciosa e perfeita, é a verdadeira essência de quem você é. É a verdadeira essência de todas as coisas. O que a gente tem aqui é um reflexo, é uma imagem e semelhança. Agora pensa comigo como seria inverter completamente a percepção da mente e passar a ver todas as coisas, inclusive você, inclusive as tuas ações agora, a partir dessa luz da perfeição. A partir dessa luz que tudo sustenta e que tudo ilumina. E eu percebo que quanto mais eu me liberto dessas ideias, dessas crenças, daquilo que disseram que eu tinha que ser, mais perfeita eu me torno. Perfeita como? Perfeita na minha própria essência, com os potenciais que eu vim para compartilhar, com aquele lugar que só eu posso ocupar, com a expressão que só eu posso ter, porque você é um ser humano único e irrepetível, perfeita como é. Mas se eu estou apegada no ideal, eu nunca consigo expressar essa perfeição. Você pode observar numa criança pequena que muitas vezes elas vêm com esse ímpeto.
Ai, porque eu sou linda, porque eu sou isso. Eu já soube de uma história de uma criancinha e eu soube muito proximamente, porque foi minha mãe que contou e a criancinha era eu, que quando eu era criança, eu dizia com todas as letras: "Eu sou perfeita". E aí tinha uma vírgula que era assim, ó, eu era bem pequena, eu gostava de chupar bico, né, gente, passando vergonha publicamente aqui no YouTube, mas vamos compartilhar a realidade como ela é. Eu chupava bico quando era criança. E aí eu falava assim pra minha mãe: "A única coisa que está me desperfeitando, mãe, é o bico, porque ele está entortando meus dentes". Pequena eu tinha essa plena consciência. Só que daí chegou na adolescência, né, gente, vem uma bomba nesse senso de valor e perfeição, e isso simplesmente vai ralo abaixo, e depois a gente tem que ir lá catar tudo de novo. Então perceba que muitas crianças vêm com esse ímpeto, com essa sensação de que elas são o que são, e que elas são lindas como são. E a gente vai perdendo isso por quê? Porque tanta coisa vai sendo colocada na nossa mente, tanta porcaria vai sendo colocada no nosso sistema, que a gente passa a se identificar com tudo isso e para de enxergar a perfeição através. Para de enxergar essa luz perfeita e para de aceitar as nossas obras aqui agora como perfeitas para o nosso momento, como perfeitas para aquilo que eu sou capaz de realizar com as condições que eu tenho. E aí eu entraria no jogo da eterna satisfação, em que eu me permito viver com alegria e estar satisfeita com o básico, que é eu estou viva, eu tenho um sistema nervoso, eu tenho uma mente absolutamente capaz de fazer, de realizar, de construir, de pensar. O resto é transitório. O resto eu posso conquistar, me mover na direção de, mas eu preciso partir desse lugar de que eu já sou a expressão da perfeição, eu já posso estar satisfeita, eu já posso me sentir merecedora, eu posso estar aqui viva, aqui agora. E isso basta. Existir é a maior perfeição, estar existindo é a maior perfeição, é a expressão da perfeição. Mas isso só acontece se eu entro no jogo da satisfação, se eu começo a ter esse olhar que foi tão comum em grandes mentes. Né? Não sei se você conhece a história do Michelangelo quando ele foi fazer aquela obra, eu acho que o Davi, que ele falava que não foi ele que moldou aquilo, aquele pedaço de mármore. O Davi estava pronto ali, ele só esculpiu a pedra. A perfeição estava ali dentro já, esperando para se revelar. Se tem uma informação que eu quero que você fique hoje, é essa. Cuidado com o jogo da sua mente. Cuidado com o jogo da eterna insatisfação. E abra os teus olhos para ver. Tira um pouco os óculos que a sociedade colocou, esse jogo da eterna insatisfação que está aí rolando na sua mente. E perceba que você já é a perfeita expressão da perfeição da vida aqui e agora. Combinado? Excelente. E se você quiser aprofundar um pouco mais na sua mente e entender como tirar todas essas camadas que estão aí, te mantendo nos ciclos viciosos, nos mesmos relacionamentos ou num ciclo mental de ansiedade, eu te convido para participar dos meus programas e especialmente do Silencia Club, que é o meu programa mais completo para educar a sua mente, fazer as pazes com a sua mente, deixar de ser refém dela e ter uma vida muito mais feliz, genuína e perfeitamente preciosa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquela amiga perfeccionista que está precisando de um choque de realidade e eu te vejo no próximo vídeo.